Fala, povo, boa noite, tudo bom? Como de praxe, vez ou outra eu venho aqui para deixar uma sugestão de leitura. E hoje eu terminei a leitura da obra A Coragem de Ser Imperfeito, da estadunidense Brené Brown. E eu queria deixar aqui a recomendação. Se vocês escutarem ao fundo um chiado, está chovendo bastante aqui hoje, né? Então o barulho ao fundo é isso, é o barulho da chuva. E espero que isso não interfira na compreensão desse despretensioso vídeo. Começando do começo, o título, A Coragem de Ser Imperfeito, pode induzir a impressão de que é uma obra de autoajuda. E aqui, sem qualquer tipo de crítica ao gênero, ainda bem que a mesa para o banquete de opções de literatura é tão farta e permite que cada um busque a sua fonte na sua própria preferência. Mas o que eu quero dizer é que, embora a primeira impressão seja essa, o livro não é um livro de autoajuda, é um livro de não ficção, que é resultado de uma pesquisa da autora Brené Brown, de 12 anos, por meio do qual ela se aprofundou no eixo central do conceito da vulnerabilidade e outros correlatos, outros que estão orbitando ao entorno, né? Vergonha, culpa, arrependimento, resiliência, vergonha, coragem e assim por diante, né? Acho que os principais eixos são esses, e a gente tem naturalmente a tendência, e eu também faço isso evidentemente, a gente empregar esses conceitos num sentido pouco formal, sem uma conceituação técnica. E aqui no livro ela vai, antes de tudo, destrinchar o que significam esses conceitos para depois estudá-los e entrelaçá-los. E, a partir disso, trazer para nós uma visão ou várias visões de como a gente pode aplicar esse conceito no sentido da gente ter uma melhor qualidade de vida, da gente se arriscar mais e de a gente não ficar preso às amarras do julgamento, inclusive do auto-julgamento e da autocrítica, né? E quanto isso pode abrir portas para nós, né? Então, a ideia da vulnerabilidade, que é realmente o eixo central desta obra, pode trazer, dentro de uma acepção um pouco mais leiga, uma ideia um tanto negativa de uma pessoa retraída, com medo e entregue a esse sentimento e, portanto, manietado, preso, neutralizado por ele. E, apesar dessa percepção, o que ela defende na obra e o que ela, inclusive, estudou, descobriu e sintetizou conceitualmente foi que vulnerabilidade, na verdade, é um sentimento como qualquer outro que o ser humano experimenta. Da mesma forma que tem medo, tem apreensão, felicidade, tristeza e assim por diante, a vulnerabilidade é um componente do ser humano dentro do seu aspecto de formação emocional, vamos dizer assim. Eu não quero simplificar os conceitos e nem tenho a intenção aqui de esgotar a proposta temática do livro, tá? É só uma pincelada, eu aqui sim como um leigo, mas basicamente a gente pode usar essa ideia como introdução, e aí quando ela fala a vulnerabilidade como um traço inato da formação emocional do ser humano, ela quer dizer que não é a vulnerabilidade positiva ou negativa, o que ela sustenta, e a partir disso ela dá exemplos e vai colocando isso em várias formas de a gente ser e agir ao longo da vida, né, em várias camadas e nuances, em várias perspectivas, é que o que a gente faz com a vulnerabilidade, ela pode ser positiva ou negativa. E a vulnerabilidade, ela quer dizer alguma coisa da gente. Então, se a gente é tímido, a gente tem uma vulnerabilidade, muitas vezes, de exposição emocional, da gente se expor, da gente se mostrar. É o que eu estou fazendo aqui. Geralmente, eu escrevia mais resenhas de livros e não fazia tanto vídeos. Hoje eu faço mais resenhas escritas de álbuns musicais, e os livros eu tenho feito vídeos, porque eu por muito tempo fui bastante retraído, bastante tímido, e isto aqui é uma forma de treinar um pouco a dicção, a oratória, né, sempre no processo de melhorar, né, ainda não cheguei no objetivo final, e vai ser difícil chegar, porque perfeição não existe, mas quando a gente identifica, por exemplo, a timidez como uma vulnerabilidade, porque a gente fica retraído pelo risco de exposição emocional, de passar ridículo, e isso tudo na Gênese tem, por exemplo,
uma questão de autocrítica e autojulgamento, a gente pode não fazer isso, e aí a gente se fecha, ou a gente pode tentar explorar isso, correndo o risco da exposição emocional, uma expressão que ela fala muito, de passar vexame, né? Mas a gente também vive experiências e tem como resultado aprender com os erros e, acima de tudo, experienciar momentos que a gente achou que podia passar vexame e no fim foram melhores do que nós imaginávamos, né? E ela traz isso para o viés de relação em comunidades, na escola, em família, no trabalho e assim por diante. Então, é um livro que vai diferenciar conceitos, vai falar da vulnerabilidade, vai distinguir uma coisa que eu não sabia, diferença entre culpa e arrependimento. E por mais que eu achasse que era o contrário, ela fala que eu não vou lembrar agora a distinção muito clara, mas a culpa dá mais a ideia de eu fiz uma coisa errada, não que eu sou uma coisa errada. E arrependimento é porque eu fiz uma coisa errada, eu sou uma pessoa errada. E, evidentemente, a forma de tratar tudo isso é muito distinta, porque se nossa mente nos leva a crer que nós somos pessoas erradas porque fizemos coisas erradas, a gente pode ter problemas muito maiores do que a gente praticar essa desfusão cognitiva, basicamente de a gente não se identificar com o nosso erro. E aí ela, distinguindo as duas coisas, vai falar um pouco sobre como a gente pode agir para nós nos tornarmos pessoas melhores a partir dos valores que a gente estabelece para a nossa própria vida, dentro dessa ideia de culpa, arrependimento, valores, resiliência, vergonha e assim por diante. No final, ela fala da questão metodológica, como ela lançou mão dos meios para chegar às conclusões que ela obteve e para criar as teorias que estão compiladas neste e em outros livros. Ela participou de um ou mais TED Talks, salvo engano, 2, e um deles é um dos mais vistos, né, o TED Talk, que a Brené Brown participou. O livro é fantástico, é fenomenal, eu tenho sido muito mais criterioso para dar nota máxima para os livros lá no Scoob, 5 estrelas, tenho deixado para os grandes clássicos que realmente acabam me sendo arrebatadores, mas este, de fato, mereceu essa posição de 5 estrelas. Então fica a sugestão, tá? A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown, um livro curto, mas tão potente quanto a pretensão que ela quis ao iniciar essa obra, né? Muito arrojada na sua ideia, na sua idealização e com um resultado tão potente quanto ela objetivou. E eu recomendo muito. Então fica a sugestão. Até mais, pessoal. Uma ótima noite.